Fala pessoal, aqui é o Faldo, estamos aqui com mais um vídeo e galera, hoje estou trazendo um conteúdo aí que eu sempre tive vontade de fazer, viu pessoal, que é trazer o simbolismo de um jogo original de Silent Hill. E no caso hoje eu resolvi trazer a simbologia aí dos monstros, tá? Em Silent Hill F, que é um novo jogo da franquia, um jogo aí que está sendo recorde, né, de vendas, chegando a bater inclusive o Silent Hill 2 Remake, tá? Então, bora lá pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Se você não me conhece pessoal, eu sou o Faldo, esse aqui é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de checar nossas outras playlists pessoal, eu trago diversas gameplays em diferentes jogos de diferentes plataformas, tá? Então não esqueça de dar uma olhada aí nos outros vídeos do canal, tá? Se não for inscrito, se inscrever para dar aquela força, pessoal, já deixa o like aí, antes de mais nada, tá? Para dar aquela força e considere ser membro aí do canal, tá? Muito obrigado e vamos pro vídeo. Silent Hill F nos apresenta a Hinako Shimizu, uma adolescente japonesa nos anos 1960, marcada por traumas familiares, isolamento social e, crucialmente, pela pressão sufocante de um casamento arranjado que ameaça roubar sua identidade e liberdade. Hinako é uma jovem reprimida cuja história se alinha com o movimento pelos direitos das mulheres que começava a surgir naquela década no Japão. O jogo começa quando a pacata cidade de Ebsugaoka é tomada por uma névoa carmesim e flores macabras, Licorice radiata, ou Flor da Morte, que distorcem a realidade. Hinako é forçada a navegar por um mundo de Ji-horror, terror japonês grotesco, onde cada criatura é um espelho de sua dor e uma manifestação de seus conflitos internos. A trama se desenrola na fictícia cidade de Ebsugaoka, um local rural e tradicional no Japão dos anos 60. A época é fundamental, pois é um período de forte hierarquia social e expectativas rígidas para as mulheres, tornando o cenário propício para o terror de repressão. O próprio nome da cidade é simbólico. Ebsu é o deus da fortuna, o sufixo gaoka significa em uma colina. No entanto, a letra F no título, que alguns teorizam ser de flower, forte, ou até um prefixo japonês fu, que significa infortúnio ou maldito, sugere que o local é na verdade a colina da maldição, ou colina do infortúnio. A flor Licorice radiata, que infesta a cidade, simboliza a morte, a perda e a transição para o além-mundo, reforçando a ideia de que a beleza está entrelaçada com a decadência e o terror. A trama gira em torno de dois personagens principais, Hinako Shimizu, a protagonista e sua luta por autonomia, e Shu, o amigo de infância que tem um papel central na manipulação dos eventos. As criaturas mais frequentes são projeções dos medos e críticas que sufocaram Hinako ao longo de sua vida, principalmente o medo de ser controlada. Kashimashi, a crítica e o objeto feminino.
A palavra japonesa kashimashi é notoriamente composta por 3 caracteres de mulher e significa barulhento ou clamoroso, frequentemente usada no provérbio: quando 3 mulheres se reúnem, é barulhento. Representa a pressão para a perfeição feminina e o medo de ser reduzida a um objeto, o design de boneca contorcida e nua com articulações de bola. O nome liga-se à violência e às expectativas sociais contra as mulheres, sugerindo que Hinako vê as conversas e fofocas de outras mulheres como uma força crítica e opressiva. O monstro é o julgamento constante que tenta forçá-la ao silêncio e à passividade. Ayakakashi, a agressão adulta e a desconfiança. Combinação de Ayakashi, espíritos ou yokai, que aparecem sobre a água, muitas vezes ligado à vingança e névoa, e Kakashi, espantalho. Remete ao trauma de infância de Hinako, quando se perdeu e foi recebida com um tapa agressivo por um adulto. O monstro personifica o adulto imprevisível e repulsivo que a feriu, gerando um trauma de adultos e uma profunda desconfiança em figuras de autoridade. O monstro, que em alguns momentos se assemelha a crianças em uniformes escolares, também pode simbolizar a manipulação da sociedade ou a traição dos colegas, como os colegas que se disfarçam de amigos. Sua natureza de espantalho indica uma figura inanimada, manipulada, mas que pode atacar traiçoeiramente. Oi Omoi, o fardo emocional e a perda da infância. Uma frase rude que significa algo como "Ei, mexa-se", ou um trocadilho com pensamento pesado. Um monstro que se assemelha a várias bonecas, Hina, bonecas tradicionais para o festival das meninas, combinadas representam o peso esmagador do trauma e do isolamento social. Hinako foi rejeitada pelas meninas que não a deixavam brincar com bonecas, forçando-a a buscar a companhia de meninos como Shu, o que gerou uma crise de identidade de gênero. O nome Muitos Pesado é a encarnação de um grito por ajuda que ninguém escuta, o fardo de muitos sentimentos e pessoas para apoiar, que Hinako sente que não consegue suportar. Ara Abare, o pai violento e a fúria desenfreada. Ara, expressão de surpresa ou "que é isso?" E Abare, Rampage, se enfurecer ou tornar-se selvagem, implica uma criatura de força caótica e violenta. Está diretamente ligado ao pai alcoólatra e abusivo. O monstro é a manifestação da fúria desenfreada dele. O facão grande, lâmina que acompanha o monstro, é o trauma da faca que o pai arremessou sobre Hinako.
As grandes bocas representam as agressões verbais e o abuso psicológico. O pai era um ex-pescador falido e o monstro reflete a forma como Hinako vê esse fracasso, uma figura de poder que se tornou repulsiva e autodestrutiva. Harai Katashiro, a máscara de sacrifício. Representa a máscara social imposta às mulheres, a obrigação de esconder a dor e se apresentar como a esposa passiva e subserviente. As pernas de lâminas e o design da criatura enfatizam a dor e o sacrifício que as mulheres fazem ao serem forçadas ao se conformar. É o medo de Hinako de ter que cortar sua própria essência para atender às expectativas de seu futuro esposo. A criatura cega com cadeado. Representa a prisão mental causada pela opinião alheia. O monstro é cego, não consegue ver o próprio caminho ou destino, mas tem ótima audição. Vive escutando e seguindo os conselhos dos outros. O cadeado simboliza o encarceramento da identidade de Hinako, que se sente forçada a viver pelas escolhas de terceiros. A criatura Oni com grandes línguas, a perseguição do remorso. É a externalização física e colossal de seus traumas, vergonha, culpa e medo. O tamanho do monstro reflete o peso do remorso em sua mente. O design Flash Spherical, ogro esférico e carnudo, é um horror corporal que persegue a protagonista, simbolizando que ela não pode fugir de seus próprios sentimentos intensos. A criatura humanoide com vários rostos de homens. O julgamento coletivo. Representa a psique coletiva dos adultos e a traição percebida. Os múltiplos rostos são as várias facetas das pessoas que a cercam, cujas palavras, o cuspe de sangue, são vistas como vomitando desprezo e julgamento sobre ela. É um símbolo da violência verbal e da hipocrisia da comunidade adulta. A criatura com vários seios. A reprodução forçada. Representa o horror da submissão reprodutiva e cega, ligada à pressão para a maternidade. O monstro simboliza a mulher reduzida unicamente à função de procriar, gerando filhos por gerar, ou por obrigação social, sem pensar nas consequências emocionais, tornando-se uma fazenda de bebês, para as demandas sociais.
Os chefes são as figuras mais importantes na vida de Hinako, cujos relacionamentos se tornaram tóxicos e se manifestaram como barreiras monstruosas. Sakuko, a inveja destrutiva. Representa a inveja e o ressentimento da amiga. A Sakuko real não está errada ao ficar chateada por nunca mais ver Hinako, devido às regras do casamento nos anos 60. No entanto, o monstro simboliza o desejo interno de Sakuko de ser Hinako, mais valente e durona. O monstro é uma figura de poder distorcida que tenta eliminar a Hinako que ela inveja, refletindo a traição e a perda de confiança na amizade. Rinko, a toxicidade do ciúme. Representa o ciúme possessivo e tóxico de Rinko. O monstro é a manifestação do desejo de Rinko de ter Shu, somente para ela, vendo Hinako como um obstáculo a ser removido. Sua aparência madura pode simbolizar as expectativas injustas que as garotas são ensinadas a ter de si mesmas a dos outros em relacionamentos, onde o ciúme se torna destrutivo. Mãe de Hinako, a submissão, convivência e sacrifício silencioso. O monstro é a corporificação da raiva de Hinako pela submissão cega da mãe ao pai abusivo. Os olhos vedados pelas flores carmesim representam a cegueira voluntária, a viseira. A mãe fingia não ver o abuso, Licorice radiata, flor da morte, vedando sua visão, o que deixava Hinako triste e fazia sentir-se traída. A mãe a tirar faca simboliza que, ao ser conivente e não agir, ela agiu como se estivesse participando da agressão do pai. As flores cobrindo ombros, pés e mãos representam o cansaço físico e emocional de uma vida dedicada a atender às vontades de um marido abusivo, o pai de Hinako, o agressor e o fracasso masculino. O monstro é o terror personificado do pai, ex-pescador falido e alcoólatra. A voz humana em uma criatura tão repulsiva realça a desumanização que Hinako sente por ele. As grandes bocas e a lâmina são a manifestação da violência física e verbal. O pai representa o machismo tóxico e a falência de uma figura que deveria ser protetora. Shu, o amor possessivo e a culpa e a redenção. Shu amava Hinako e não queria o casamento arranjado, desejando-a para si. Ele a drogou com cápsulas para mantê-la subserviente ou presa a ele, gerando o surto de Hinako. A armadura e a máscara Oni simbolizam o fardo da culpa e o sentimento de posse. O Oni é a figura do demônio ou ogro, representando sua falha moral ao tentar controlar Hinako.
A conversa de Hinako com o monstro, relembrando os bons momentos, permite que ele remova a armadura. No final da batalha, onde ele aceita o casamento dela, é uma poderosa mensagem de que o verdadeiro amor liberta e não aprisiona. Shu se redime ao deixar Hinako seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique perdê-la. A raposa Kyubi, Kurama. Kotoyuki Tsuneki é revelado como Vessel da deidade Raposa de 9 Caudas, Kitsune, ligado ao folclore de Ipsugalca. O Kitsune na mitologia é um guardião, mas também um trapaceiro e manipulador. O monstro simboliza a obsessão em se casar com Hinako, mas de forma coercitiva. Por amor e respeito a você, forcei-me a seguir as regras do cortejo humano. A luta de Hinako é contra essa tentativa de domínio e o destino forçado por uma entidade que usa o ritual humano como alavanca. Neste final, Hinako rejeita abertamente a proposta e o controle da deidade, afirmando o valor da escolha própria. A derrota do deus raposa pode ter o custo de retirar a proteção de Ipsugalca, implicando que a segurança da cidade estava ligada ao seu domínio, mas reforça que a liberdade é mais importante do que a segurança sem autodeterminação. E por último nós temos a Hinako com kimono de noiva, a autodestruição e o vazio. Esse é o confronto final com a versão distorcida e autodestrutiva de Hinako. A Shiromuko é o destino imposto que tenta eliminar a Hinako humana. O monstro simboliza o surto psicótico onde, consumida por traumas e drogas, ela luta contra sua própria psique. O final onde ela falha em escapar representa a derrota total e a conformidade ao papel imposto, perdendo completamente sua individualidade. I'm done with this place. I can't. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos recantos mais sombrios da mente de Hinako.
Cada moço de Silent Hill nos ensinou que o verdadeiro terror não está apenas no que espreita na névoa, mas no peso esmagador da tradição e das expectativas sociais. O jogo nos entrega uma mensagem poderosa. A luta pela liberdade individual e pela autonomia é tão assustadora quanto qualquer criatura grotesca, e é justamente nessa luta que encontramos a beleza. A beleza de uma alma que se recusa a ser uma marionete, mesmo que isso signifique enfrentar seu próprio pesadelo. Bom, se vocês gostaram de desvendar o simbolismo por trás desse terror japonês e da proposta de encontrar beleza onde há podridão, não deixe de fazer o seguinte: já se inscreve aí no canal para continuar explorando o universo do survival horror e do terror psicológico, deixe o seu like também, seu apoio é essencial para que esse vídeo chegue a mais fãs de Silent Hill. Ative o sininho das notificações, assim você não perde o nosso próximo conteúdo. Também não se esqueça de checar as nossas outras playlists, tá? Porque aqui a gente vai ter análises aprofundadas e teorias sobre alguns jogos aí da franquia Silent Hill e outros jogos de terror. E deixe aí também nos comentários, pessoal, qual moço de Silent Hill F representa para você a forma mais cruel de pressão social? Obrigada, parceiro. Sabe, você fica muito estranho de gravata. E bem, você fica muito estranho isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e lembre-se, fujam da névoa, mas nunca da reflexão. Abraços e fui!